Você é do tempo da máquina de costura a pedal? Sim. E você ficou parado lá nessa época, no século passado? Então, deixa eu te falar uma coisa. Não procrastine a sua área intelectual. E eu hoje quero dar um resumo de toda a semana falando sobre isso mesmo. Não procrastine a sua área intelectual, porque ela é tão necessária quanto as outras. Então hoje eu quero dar aqui algumas dicas. E tem um plano semanal. Se você quiser saber este plano semanal, pode ajudar na sua rotina diária a não procrastinar esta área, depois fala nos comentários, eu quero, e eu vou mandar para você, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, olha, em primeiro lugar, você precisa ter uma clareza do propósito. Qual é o propósito que você quer para melhorar a sua área intelectual? Tem um propósito para mudar a sua vida pessoal, é para ajudar na sua comunidade. Você precisa. Por que você quer crescer intelectualmente? É por causa que você quer um emprego melhor? Então, você precisa ter uma clareza. Então, eu aconselho, escreva num papel. Por que eu quero crescer na área intelectual? Defina as metas específicas e realistas, né? Tipo assim, eu quero estudar mais. Não, isso não é uma meta específica. Agora dizer assim, por exemplo, assim, eu vou ler um livro por mês, que seja. Vou ler um livro por mês. Ou estudar 30 minutos por dia, por exemplo. Isso aí já é uma meta específica. Porque as metas vagas, o nosso cérebro, ele não entende. Porque não tem uma especificidade. Então precisa ter tudo especificado e com datas, com horários, com dias de calendário, tudo. Faz sentido para vocês? Olha, crie uma rotina com horário fixo. Mas eu trabalho muito. Olha, sempre vai haver tempo para você melhorar a sua área intelectual e como as outras. Sempre vai haver tempo. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Só não existe tempo para desistir e ficar parado. Você pode ir lá e não vai encontrar esse tempo. Ficar parado e desistir, não existe tempo para isso. Agora, existe tempo para tudo, debaixo do céu. Olha, elimina as distrações. Sabe, uma coisa que nos distrai é isso aí, que é o celular, as redes sociais. Então, quando você se propuser a estudar ou a ouvir uma palestra, um podcast, gente, tem tantos podcasts, eu ouço muito podcast, principalmente de assuntos dos últimos tempos, assuntos bíblicos. Eu ouço muitos podcasts com pessoas que eu sei que sabem muito mais do que eu, que me podem levar para um nível acima, um nível superior de conhecimento, de sabedoria. Eu ouço, eu amo, eu aprendo muito. Então, e depois eu também passo para os outros esse conhecimento que eu adquiri. Isso é muito importante. Então, você tira as notificações das redes sociais, põe o telefone no silencioso, vira ele de cabeça para baixo, alguma coisa assim, alguma coisa que não te impeça de se concentrar naquilo que você está fazendo. Olha, tem aplicativos que bloqueiam por uns segundos, por uns minutos, por umas horas, bloqueiam as notificações e tudo, tanta coisa. Os celulares, os próprios celulares já têm mecanismos de ficar em silêncio. Agora, outra coisa, alimenta a sua mente com variedade, sabe? É aquela coisa do feijão com arroz, a mente pode ficar cansada. Então, faça uma variedade. Assista palestras, filmes, livros diferentes, alguma coisa assim que não traga insatisfação para a sua mente. Porque o nosso cérebro vive em busca de constante prazer. E se a gente vai fazer alguma coisa que não é tão prazeroso, o nosso cérebro começa a rejeitar. Então, eu aconselho você a ter uma variedade de assuntos que te levam a crescer na área intelectual. Tenha parceiros de aprendizado. Olha, isso eu sempre tive toda a vida e sempre foi uma coisa muito boa, sabe? Estudar com alguém
pesquisar com alguém, fazer um trabalho de grupo com alguém, é sempre tão prazeroso, porque a gente troca opiniões, a gente troca impressões, a gente aprende uns com os outros, e isso é muito, muito bom. E aí, quando a gente está sozinhos, a gente vem aquela canseira, vem aquela desânimo, mas quando a gente está com outras pessoas e pessoas animadas, aí a gente se anima também e a gente cresce juntos, e isso é muito bom. Registre tudo o que você aprende. Olha, aqui a gente tem muita loja do dólar, né? Eu creio que no Brasil e em Portugal também tem essas lojas de coisinhas baratas. Eu compro os meus cadernos lá, cadernos grandes, com elástico para ele não se abrir assim de qualquer jeito. E eu escrevo. E isso fica lá registrado. Tudo que você está aprendendo fica lá registrado. Por quê? Outro dia, em outra altura, você vai lá, relê. É como os ruminantes, né? Eles primeiro comem. E depois eles regurgitam, né? Eles trazem novamente para a boca e aí sim, eles mastigam. Então, escrever é isso aí. Você aprende, escreve. E depois você vai lá para reciclar aquilo que você escreveu. E isso vai fazer com que fique na sua memória. E praticar também. Olha, ore por disciplina e sabedoria. Porque a gente diz, mas isso não tem a ver com o espiritual. Sim, tudo é espiritual, porque nós somos um espírito que tem uma alma e vive em um corpo. E não tem como a gente separar essas três coisas. Então nós somos um espírito, nós precisamos estar em contacto com o nosso Criador. Peça a Deus que te dê sede por conhecimento e sabedoria para aplicar com humildade. Isso é muito importante. Lembre-se que a mulher de Provérbios, ela é descrita como alguém forte, sábia, inteligente, que não era preguiçosa, ela era diligente. Tudo o que ela fazia com prazer. Não está escrito isso, mas dá a entender, porque ela era elogiada pelos filhos, pelo marido. Então, o crescimento na área é uma forma de na área intelectual, é uma forma de glorificar a Deus com a nossa mente. Então, porque Deus nos criou seres inteligentes, Ele nos criou à sua semelhança, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus é um ser super inteligente, sobrenatural, super sábio. Então, se eu me quero comparar, olha, a Marta está dizendo ela quer, eu vou mandar para você, Marta. Se você se quer parecer cada vez mais com o seu Pai Celestial, com o seu Criador, com Jesus Cristo, o seu Salvador, você precisa ter características que eles também têm. Não é assim? Quando nasce uma criança, a gente busca naquela criança parecenças com o pai e com a mãe, ou com a família. Então, se nós nos identificamos como filhos de Deus, como cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, nós precisamos de evidenciar características do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador. Faz sentido para vocês? Para mim faz todo o sentido. Olha, ler uma página, em média, demora 1 minuto, eu acho que até menos que isso. Uma página de um livro, em média 1 minuto. Então, pensa assim, se eu tirar 10 minutos, que seja, para ler um livro, eu vou ler 10 páginas. E escrever alguma coisa, porque eu sei que a mente às vezes vai esquecendo aquilo que a gente lê, mas alguma coisa ou então marca, olha, faça assim, olha, tudo o que eu quero, que é mais importante para mim, nos livros que eu leio, eu sublinho. Até na Bíblia, a minha Bíblia está toda sublinhada. Faça isso. Pensa só, 10 páginas são 10 minutos. Então isso não é impedimento para você ler um livro. Olha, a crença ela se forma por um forte impacto emocional ou por repetição. Então, quando você ler uma página de um livro, ler 5 páginas, 10 páginas, você celebre, bata palmas, faça alguma coisa, porque isso é um impacto emocional. E isso vai ficar gravado como uma coisa maravilhosa. Ler um livro é maravilhoso
E se você fizer isso, essa crença vai se fortalecer. Que ler livros é bom demais, bom demais. E assim como tudo, se você se matriculou num curso ou você está assistindo uma palestra, celebre para que o seu cérebro, a sua mente entenda que é muito bom a gente se atualizar, a gente aprender, a gente ganhar sabedoria para a vida. E que a vida não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas é possível, é possível. Deus está na nossa retaguarda, sempre nos respaldando, sempre nos apoiando. E olha, faça uma agenda programada. Programa a sua semana. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque aí a gente diz, o que é que eu vou fazer hoje? Mas e se eu não conseguir cumprir? Não se preocupa. No dia a seguir você acrescenta aquilo que não fez no dia anterior. Não fique engessado numa regra muito apertada, porque isso não vai dar certo. Seja flexível, mas seja organizado. Precisa ter uma agenda. Se você não tem esses hábitos, esses costumes de ler, de se preocupar com a sua área intelectual, é bom ter uma agenda programada. O que é que você vai fazer Faça no domingo, por exemplo, no sábado. Sábado e domingo é para a gente ter tempo para nós próprios, para fazer aquilo que a gente quiser. Então, faça uma agenda. O que é que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, por aí fora. Este programa que eu tenho aqui, se vocês quiserem, ele é assim, ele começa na segunda e vai até sábado, mas o sábado é um dia de gratidão. De tudo o que você aprendeu naqueles outros 5 dias. Então, e o domingo é o dia do Senhor, não é? Vocês sabem, domingo é o dia do Senhor, é o dia da família. E nós precisamos ter as nossas áreas. Eu já mostrei para vocês ontem. Deixa eu mostrar novamente. Ok? É como se fosse uma roda a nossa vida. E se uma área estiver deficiente, vai ficar ali uma coisa que vai impedir de a roda rodar. E nós precisamos fazer a nossa roda da vida rodar. Estar saudável. Amém? Então, mulher virtuosa no mundo atual é possível sim. E eu espero que vocês tenham gostado deste assunto intelectual. E na próxima nós vamos começar com outro financeiro. Esse financeiro vai ser muito bom, eu creio. Vamos falar sobre a área financeira, que nós também precisamos de cuidar. E hoje em dia tem muita gente que só pensa nessa área. E nós voltamos com o tema financeiro. Fui!